Over the Garden Wall, ou Segredo Além do Jardim, é um especial de Halloween do Cartoon Network criada por Patrick McHale e talvez seja a minissérie mais relevante dos últimos anos, ganhadora de 3 Emmys e um espacinho no coração de muitas pessoas. Mas o que faz essa série ser tão boa? E pra mim, são os detalhes. A série foi idealizada em 2004 e ela só foi ao ar em 2014. São 10 anos de dedicação e trabalho duro para entregar uma narrativa e uma visualidade que é muito única. Ela nos leva a um lugar estranhamente familiar, cheio de referências a contos, histórias e músicas antigas contadas de uma maneira muito atual e empolgante. Se você ainda não assistiu Over the Garden Wall, eu recomendo muito que você faça isso. Você encontra facilmente aqui no YouTube a série completa e dublada. E se você já assistiu e quer dar uma refrescada, eu vou começar esse vídeo com um resumo rápido e depois eu vou para a parte legal, que é a teoria do segredo por trás do Segredo Além do Jardim. O que é o desconhecido? Então, se você quiser pular direto para a teoria, é só ir nesse tempo aqui no vídeo para pular o resumo e ir direto para a teoria. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like agora mesmo. Tem muita coisa que eu posso falar sobre Over the Garden Wall, então se você quiser que eu fale de outros temas, tem muitas teorias mesmo. Então se você quer que eu traga mais teorias de Over the Garden Wall, deixa aqui nos comentários, fechado? Então é isso, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho, tudo isso me ajuda demais, galera, mesmo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa provavelmente na cidade de Aberdale, Arizona. É Halloween e os meios-irmãos Greg e Wirt saem para as festividades, mas tudo toma um rumo bem inesperado. Wirt gosta de uma menina chamada Sarah, e ele fez uma fita com poesias para ela, que bonitinho, mas ele é muito tímido para isso, e uma amiga acaba pegando essa fita e colocando no bolso da jaqueta da Sarah sem que ele quisesse. E é isso que leva eles até o cemitério, onde ele deseja recuperar a fita antes que ela note. Mas então o policial acaba assustando todo mundo ali no cemitério, e o Wirt e o Greg acabam subindo em cima do muro. E lá em cima ele vê a Sarah encontrando a fita no bolso dela, e é demais pra ele. O Wirt não aguenta o sentimento de vergonha e desejo de evitar aquela situação. Então o que ele faz? Ele pula para o outro lado. E lá do outro lado eles se deparam com uma linha de trem. E anexo aqui, o Greg encontra um sapo que se tornará o seu grande companheiro e terá muitos, mas muitos nomes mesmo. Então eles estão discutindo lá e o trem começa a vir e eles acabam caindo barranco abaixo até afundarem dentro de um rio. E então chegamos finalmente onde a série começa. E não é explicado o que acontece nesse meio tempo, mas do nada o Wirt e o Greg percebem que estão perdidos no meio de uma floresta, um lugar misterioso chamado O Desconhecido. Então precisam encontrar o caminho de volta para casa. Nessa busca eles contam com a certa ajuda do lenhador, um velho sinistro que segue cortando as árvores de Edelwood para alimentar a chama que teoricamente guarda a alma da sua filha, e também a Beatrice, uma menina presa no corpo de um pássaro azul que deseja desfazer o feitiço jogado nela e em sua família por uma bruxa chamada Adelaide. A série é dividida em 10 episódios e em cada um deles eles encontram um lugar peculiar com seres peculiares e histórias mais peculiares ainda. Como um grupo de caveiras que se vestem de abóboras, uma escola onde os alunos são todos animais, uma taverna onde todos acreditam que uma pessoa precisa ter um rótulo que a defina, tipo ladrão, alfaiate, açougueiro, mestre e aprendiz, ou até mesmo o peregrino. Eles também conhecem um velho tão rico que se perde na grandiosidade de sua propriedade e se apaixona por uma fantasma que na verdade é sua vizinha. Viajam em um barco cheio de sapos, conhecem a bruxa Adelaide, que é muito má, mas que é a irmã da tia Feitiço ou tia Sussurro, que a gente inicialmente acha que é do mal, mas na verdade ela só toma conta da Lorna, uma garota possuída por um espírito maligno. É, aquele que provavelmente você teve pesadelo quando assistiu. Lembra? Pois é. O Greg tem uma certa experiência astral e acaba parando em uma cidade nas nuvens, e lá ele acaba salvando o povo de provavelmente um chefão do Cuphead. E isso concede a ele um desejo, que depois a gente não sabe exatamente como que ele usa, mas é extremamente importante para o final da série. E finalmente temos a Fera,
um ser maligno que vaga pela floresta em busca de almas perdidas e sem esperança para que ele possa possuir o seu corpo e transformá-los em árvores de Adderwood e assim continuar alimentando a chama que mantém a sua vida. Ou quase isso, não sabemos exatamente. No final da série, Wirt e Greg conseguem derrotar a besta. Wirt mostra para o lenhador que aquela chama que ele estava carregando não era da sua filha e ele acaba apagando a chama e a besta provavelmente foi derrotada. E então eles conseguem finalmente voltar para casa e eles aparecem naquele mesmo rio em que eles se afogaram de primeira. E parece que não passou muito tempo por lá e eles foram resgatados e levados até o hospital, onde relembram as suas histórias no desconhecido. O final é ótimo, eu lembro de ter assistido e ficado extremamente extasiado com a experiência que acabei de ter. Mas logo uma pergunta vem à mente. O que acabou de acontecer? Onde eles estavam de verdade? E o que é o desconhecido? Bom, é isso que vamos discutir aqui. Então pegue sua pipoca e vamos à teoria. Acho que a teoria mais comum de se pensar de primeira é que tudo não passou de um sonho, ou até mesmo um estado de coma dos personagens. Apesar de termos muitas evidências que o desconhecido também se trata de um lugar de imaginação/sonhos, ele não é apenas isso. E os produtores quiseram deixar isso bem claro, mostrando o sapo do Greg nas cenas finais com um brilho na barriga e o mesmo havia engolido o sino mágico da tia Feitiço, mostrando que aquela experiência foi além de imaginária, mas também física. O sino que estava no desconhecido foi para o mundo real, e assim podemos descartar essa primeira teoria. A Divina Comédia foi um livro escrito por Dante Alighieri e publicado em 1472. Faz pouquinho tempo. E a primeira parte do livro conta a viagem do autor até as profundezas do inferno guiada pelo poeta romano Virgílio. As semelhanças de Over the Garden Wall com essa história são realmente inegáveis. Um dos primeiros a desenvolver melhor essa ideia foi o Trey, The Explainer. Nessa comparação, o Wirt seria o próprio Dante, e a personalidade de poeta e escritor dos dois realmente são bem parecidas, além de ambos terem um chapéu vermelho, o que é bem icônico no livro do Dante. O Greg, mesmo sem querer, é quem acaba levando o Wirt para o desconhecido, assim como o Virgílio fez com o Dante. Na Divina Comédia, o Dante também tem uma musa, que é a Beatrice, que coincidentemente é o mesmo nome da pássara que o Wirt em alguns momentos desenvolve uma relação no mínimo interessante. Outra comparação são os níveis do inferno, que são divididos em 10, assim como os episódios da minissérie. São 10 episódios. E é impressionante como cada episódio a gente pode pegar e comparar com os níveis do inferno, porque querendo ou não, sempre tem algum personagem com algum assunto não resolvido que se encaixa de certa maneira com algum pecado que é retratado no livro do Dante. E por fim, nessa comparação, o desconhecido seria uma atribuição direta ao inferno, e a fera seria, claro, a representação de Lúcifer, ou algo do tipo. Como eu disse, é inegável as semelhanças entre as obras. O próprio criador da série, o Patrick, ele acabou comentando em alguns dos vídeos desse Trey The Explainer, que é o cara que desenvolveu essa comparação. E ele escreveu que ele achou muito legal essa teoria que o cara acabou fazendo. Então, de certa maneira, dá um crédito a mais para a teoria dele. Mas eu tenho uma certa crítica em cima dessa teoria, que é que eu não acredito que o Over the Garden Wall seja uma alegoria ao inferno de Dante. Quando eu digo alegoria, é algo que representa intencionalmente uma história já existente. É tipo uma releitura direta ou até mesmo uma homenagem. E eu acho que o desenho é mais do que isso. Suas referências são muito, mas muito além de apenas uma obra. Então eu juntei tudo que eu acredito ser algo que faz mais sentido pra mim. Essa teoria do Dante também faz sentido, eu acho que é uma referência direta que o Patrick usou, mas eu juntei tudo
e construir a minha própria teoria, e eu vou discutir agora o segredo por trás da história de Over the Garden Wall e o que é o dito desconhecido. Então, vamos lá. O desconhecido é o lugar entre a vida e a morte, entre os sonhos e a realidade. Folclores americanos, contos de fada, história de fantasmas vitorianos e Dream Logic, tudo combinado para criar uma terra infinita e sempre em mudança, cheia de habitantes estranhos. Isso é a descrição do desconhecido escrita pelo próprio criador do desenho quando a série ainda estava em sua fase inicial. Qualquer série animada, antes de ser comprada por uma emissora ou produtora, é idealizada em uma apresentação conhecida como pitch ou bíblia, que carrega textos e imagens descrevendo a série, o seu assunto principal, os personagens, a estética, como ele seria visualmente, e até exemplos de episódios escritos rapidamente. Felizmente, no artbook de Over the Garden Wall, podemos encontrar muitos trechos dessa apresentação, criada por McHale no decorrer de vários anos. De início, a história era outra, até mesmo os personagens eram diferentes. O Wirt se chamava Walter e ele era loiro, nada a ver. E o Greg tinha um chapéu de marinheiro que foi trocado para as pessoas não associarem com o Flapjack. Afinal, ele fazia também um trabalho nesse desenho. Apenas um fun fact. Nessa história inicial, os personagens pegaram um trem errado que estava com destino ao além, sim, ao mundo dos mortos. E quando eles percebem isso, eles pulam desse trem e chegam ao lugar inicialmente chamado de In Between, que quer dizer no meio, literalmente, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A história pode não ter permanecido a mesma, mas a essência dela continuou. Para mim, só ficou mais subjetivo na versão nova que aquele lugar seria uma intersecção entre os dois mundos. O desenho se trata de uma viagem para uma terra onde os mortos e os sonhos se mesclam com a realidade e a vida. O que explica muita coisa, explica mais do que a teoria da Divina Comédia. E a pergunta que vem também é como isso aconteceu? Como o Wirt e o Greg vão parar naquele lugar? E para mim existem duas hipóteses. A primeira seria por meio de uma experiência de quase morte, o fato de eles quase morrerem quando caíram no rio, aqueles poucos momentos de inconsciência podem ter sido o que possibilitou a viagem até o desconhecido. E isso só é um pouquinho diferente daquela primeira teoria que eu discuti sobre ser apenas um sonho, porque realmente, mesmo eles viajando em um momento de inconsciência, o fator físico, o fator de mesclar o real com o sobrenatural ainda acontece no desconhecido, por isso não foi apenas um sonho, ok? E outra hipótese seria por meio de algum tipo de portal localizado no fundo do rio, o que faz até que muito sentido pelo fato da série se passar no dia do Halloween, uma data conhecida por ser quando os mortos conseguem voltar à vida. Então, por que não o contrário? Os vivos poderem viajarem até o mundo dos mortos. Faz sentido, não é mesmo? E eu tentei traçar então essa rota que eles fizeram dentro do desconhecido e vocês vão ver que faz bastante sentido. Eles podem ter dado uma volta e chegado novamente no mesmo lugar e voltado para o mundo dos vivos pelo mesmo portal que eles entraram. Olha só. Então, nessa minha teoria, eles entram pelo desconhecido, eles são transportados por meio desse riozinho menorzinho aqui. Seria a representação do rio da vida real, mas só que no desconhecido. Tipo um upside down do Stranger Things, sabem? Mais ou menos isso. Então eles aparecem aqui no desconhecido, onde tem o moinho, a casa do moinho onde mora o lenhador, e ele fica cortando árvores por meio dessa região aqui, e a besta também ronda por essas árvores também, certo? Então eles chegam por aqui, conhecem o lenhador, ouvem falar sobre a besta, tem um lance com o cachorro e tudo mais, e aí acaba o episódio, eles passam por esse rio e eles decidem ir até Pottsfield, que é aqui pro norte. A Beatriz, ela queria ir para o sul, porque ela queria vir para cá, na casa da Adelaide.
Então, o que aconteceu? Ela falou assim, não é por esse caminho, mas vamos por esse caminho então. Então eles foram pra Pottsfield, onde tem as abóboras, e aí, a partir de lá eles decidiram, não, então tá, vamos pra Adelaide. Eles desceram por aqui, porque aqui seria onde estaria o barco que eles poderiam cruzar para ir até a Adelaide, certo? Então no meio do caminho eles encontram a escola de animais, o circo seria mais ou menos perto, onde o carinha gorila lá teria se perdido. Depois eles vão para a taverna e aí eles chegam na mansão do Quincy. Aqui acontece algo bem interessante. Eles entram dentro dessa mansão porque a Beatrice fala que eles precisam de 2 moedas. E isso provavelmente, muito provavelmente, é uma referência direta para o rio Styg. O rio Styg, na mitologia grega, ele é um rio no mundo dos mortos, onde você tem que pagar 2 moedas para poder passar. Então, os gregos tinham o costume de colocar 2 moedas, uma em cada olho do morto, para que quando ele chegasse, ele conseguisse atravessar esse rio que ele precisava atravessar. Então, eles precisavam de exatamente 2 moedas, é o que a Beatriz fala. 2 cents? Only 2 cents? Yeah, we need 2 pennies to take the ferry to Adelaide's pasture. Eles precisam de 2 moedas para pegar um barco e atravessar um rio. É muita coincidência? Ainda mais nessa história, eu acho que não. Depois desse rio maior em que você precisa pegar esse barco onde tem os sapos aqui, eu acho que esse mundo seria um mundo que as leis dele já são diferentes. Porque todos os personagens que nós encontramos aqui, como a Adelaide, que é uma bruxa, a tia Whispers e essa menina que é dominada por um monstro horrível. E então eu acho que esse mundo aqui ele é dominado mais por criaturas mágicas, por mais poderes, ou coisas que se assemelham com espíritos, demônios, que não são necessariamente pessoas mortas, sobrenatural mesmo, não humanos. Enfim, aí eles passam pela Adelaide, vão até a casa da tia Sussurro, e daqui eles pegam um barco novamente. Aparece essa cena antes deles chegarem até a floresta que agora está nevando no capítulo 8. Eles chegam por meio de um barco que na verdade é um banheiro lá, sei lá, enfim. Então eles voltam para o mesmo lugar onde eles estavam. Isso é sustentado por quê? O lenhador, ele nunca sai de perto do moinho. Ele sempre corta as árvores aqui por perto. Então eles se encontram novamente, a besta também. Então faz sentido que na verdade eles tenham dado uma volta. Eles andaram em círculos e voltaram de novo para o mesmo lugar. E é aqui onde eles enfrentam a besta e o lenhador acaba apagando a chama da lanterna. E nesse momento eles conseguem voltar para casa, talvez pelo mesmo rio, porque como eles deram a volta, eles conseguem voltar para o mundo real quando eles têm acesso a esse rio novamente. Não é explicado de nenhuma maneira, mas afinal eles estão aqui perto. Ao meu ver, o Desconhecido é uma vasta terra com muitos, mas muitos habitantes. Talvez seja infinito aquele lugar. E uma coisa inegável é que existem humanos e também existem seres sobrenaturais. Os dois convivem ali. Os humanos, para mim, são na maioria pessoas de outra época que se perderam no Desconhecido, como o próprio Quincy Endicott. É uma prova que ele existiu na vida real, quando é mostrado a sua lápide com o seu nome no cemitério da cidade onde o Wirt e o Greg moram, o que pode reforçar a teoria de ser um portal. Pois pense comigo, o portal no rio, que é um lugar X na vida real, leva até um lugar X no Desconhecido. É só pensar como o Upside Down do Stranger Things, sabem? Então, afinal, o Quincy provavelmente viveu naquela mesma cidade em que o Wirt e o Greg estavam. Então ele pode ter sido levado até o mesmo rio em que o Wirt e o Greg também se perderam. Tipo, faria sentido, porque o Quincy se encontra nas redondezas daquele mesmo rio, certo? Faz sentido? Concordam? Discordam? Enfim, tem uma teoria diferente? Por favor, deixe aqui nos comentários também que, olha gente, existem muitas, mas muitas teorias
que eu posso fazer aqui no canal sobre Over the Guard Wall, como quem é a besta, o mistério das tartarugas negras, sobre a filha do lenhador e muitas outras coisas que eu gostaria de falar aqui no canal, mas também só depende se vocês quiserem. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Desculpe pela demora por postar vídeo, eu tô em uma viagem, tô em outro país nesse momento, então tá sendo bem correria para eu conseguir gravar os vídeos. Mas é isso, muito obrigado, aquele beijo no seu coração de melão e tchau!